Olá, mulheres que vencem, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à nossa programação. Que sábado lindo, sábado abençoado, um sábado para você ser agradecida. Agradeça a Deus pelo seu dia, por você ter conseguido levantar da cama, ter a sua vida saudável, ter a sua saúde, ter a sua casa, ter a sua família, ter o ar para respirar, ter uma água para tomar, ter uma cama para deitar. Ah, pastora, não tem uma cama para deitar não. Então seja agradecido, como se você já tivesse, para você viver ali na fé, chamando à existência as coisas que não são, como se já tivessem. Você sabe que nesse mês de julho nós estamos aprendendo sobre a ingratidão e a gratidão. Tem gente que reclama de tudo. Você sabe que tem lugares que a Bíblia Sagrada nem pode entrar no país? Tem uma ilha chamada Maldivas, um lugar paradisíaco, lindo, você deve ter já ouvido falar. Ali não entra cristão, ali não entra Bíblia, assim, entra cristãos, né, para turísticos, mas ninguém pode ser cristão, ninguém pode se converter ao evangelho, ninguém pode ter Bíblia ali, para você ter ideia. Então e olha que é um lugar chique, é um lugar lindo. Pensa em outros países que são países fechados, que não pode ter essa expressão, né, de fé. Então hoje nós temos a liberdade aqui no Brasil, né? E vamos preservar essa liberdade, né? Se bem que tem uns aí dizendo que se forem eleitos, né, vão acabar perseguindo os pastores, vão colocar os pastores no lugar deles, enfim. Que Deus os abençoe, né? Mas nós temos a liberdade, né, de cristãos aqui no Brasil. Então vá na igreja, não fique um final de semana fora da igreja, não fique uma semana fora da igreja. Vá na igreja, leia a Bíblia, ore, busque ao Senhor, aproveite essa oportunidade que você tem de ter a Bíblia. Tem gente que faria de tudo para ter uma Bíblia e você tem a sua aí na tua casa e deixa ela fechada o tempo todo, ou deixa ela aberta no Salmo 91. Aí fica lá, e aí chega a tá dura a Bíblia, empoeirada, amarela, porque não lê. Só fica a Bíblia aberta ali, mas não lê. Tem gente que gostaria de poder ler e não sabe ler. Ai, gostaria tanto de saber ler o que está aqui, mas eu não tenho leitura, eu não sei ler. E aí quem tem leitura e sabe ler, não lê. Ah, por favor, né? E aí só reclama. Tem gente que tem 2 braços, 2 pernas, tem saúde, tem preguiça. Preguiça de levantar da cama, preguiça de pegar o garfo e colocar a comida na boca. Sim, tem. Não tem ânimo para viver. Tem gente que não tem os 2 braços, não tem as 2 pernas e tem um ânimo para viver, é alegre, ali, cheio de disposição, que faria de tudo para ter os 2 braços e as 2 pernas que você tem e não tem, e você aí reclamando nessa opressão. Que isso? Por isso que nós estamos aprendendo sobre gratidão esse mês e ingratidão. A ingratidão é uma coisa do Satanás, que se você deixar isso entrar na tua vida, você só vai reclamar, a sua vida não vai progredir, você não vai para frente. Eu quero dar para você hoje um exemplo do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele foi um grande pregador. Você sabe que ele foi um perseguidor da igreja, mas depois que ele se converteu, ele se tornou um grande homem de Deus. E em muitos lugares que ele passou, ele foi rejeitado. Você sabia? Sim, não era todo mundo que aplaudia ele, que chamava ele até de Deus, né? Em algumas ocasiões, que admirava ele. Não, tinha uns crentes, cristãos, que rejeitavam aquilo que ele falava e eram ingratos por tudo que ele estava fazendo por eles. Mas a gente vai aprender isso já já. Pegue a sua Bíblia, já deixa aí a sua agenda, seu caderninho, que já já nós vamos pegar essa palavra aí em nome de Jesus. Antes, deixa eu falar para você que hoje também nós teremos um bate-papo super legal, sim. Estamos aqui com uma convidada super especial, que é a Sara Borges, ela que é enfermeira, e nós vamos estar aqui no bate-papo super interessante, falando da saúde dos jovens, das adolescentes, até mesmo das meninas, né, que acabam engravidando precocemente. Vai ser um bate-papo super interessante. Já já nós vamos chamá-la aqui e vai ser muito enriquecedor o nosso bate-papo, você pode ter certeza. Vamos para a palavra de Deus então? Tem a sua Bíblia? Abra por favor em Colossenses, no capítulo 3. Antes de eu falar para você do apóstolo Paulo, eu quero ler aqui em Colossenses. Colossenses capítulo 3, no versículo 17 diz assim, Colossenses 3,17. E quando fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo no nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Ou seja, tudo que nós formos fazer, devemos fazer no nome do Senhor Jesus, dando
por Ele, dando por Jesus, graças a Deus Pai. Então às vezes a pessoa fala, mas como eu vou ser grato num mundo tão drástico? Como eu vou ser grato por tanta coisa ruim que tem acontecido? Por meio do Senhor Jesus. Olha para a cruz. Olha para a cruz que você vai ter motivos suficientes para você ser agradecido. Olha para a cruz, olhe para o sacrifício de Jesus e seja grato a Deus. Tudo que você for fazer, faça no nome do Senhor Jesus, sendo agradecido a Deus. Por quem? Por Jesus. Então nós não precisamos de circunstâncias favoráveis para sermos agradecidos. Seja agradecido pelo que você tem. Você já conheceu pessoas que reclamam pelo que não tem? Ah, mas eu não tenho uma roupa nova para colocar. Ah, mas eu não tenho uma carne para comer. Ah, mas eu queria passear no shopping e eu não tenho dinheiro. Ah, porque não sei o quê. Ah, porque não sei o quê. Só reclama pelo que não tem, em vez de ser agradecido pelo que tem. Agradeça ao Senhor pelo que você tem. Em tudo que você for fazer, faça no nome do Senhor, dando agradecimentos, agradecendo a Deus por meio de Jesus Cristo. Vamos ver um exemplo breve aqui do apóstolo Paulo. Em 2 Coríntios, o apóstolo Paulo estava meio enfesado, cheio de fé mesmo, porque ele estava chamando a atenção da igreja. Essa igreja aqui estava recebendo orientações dele, ele estava ali pregando, ministrando a palavra e eles estavam rejeitando. Por quê? Olha só, 2 Coríntios, capítulo 11, no versículo 1 diz assim: Tomara que me suportasseis um pouco da minha loucura. Suportar-me, porém, ainda. Eles estavam chamando o apóstolo Paulo de louco. E ele falou assim: tomara que me suportasseis um pouco na minha loucura. Suportar-me, porém, ainda. Eles estavam chamando o apóstolo Paulo de louco. Eles não estavam aceitando o que o apóstolo Paulo estava pregando para eles, mas para o bem deles. Ele falou assim: tomara que vocês me aceitassem como louco. E ele falou assim: e vocês vão ter que me suportar ainda. Ou seja, vocês não estão me recebendo como pastor, mas vocês vão ter que me engolir, porque não tem para onde fugir. O apóstolo Paulo falando com eles. Ele disse no versículo 2: porque estou zeloso de vós, com o zelo de Deus. As palavras que eu estou falando para vocês, quando eu chamo a atenção de vocês, é pelo zelo de Deus e é com as palavras de Deus, ele falando para eles. Porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, Cristo. Então por que o apóstolo Paulo estava pregando, ministrando a palavra, chamando a atenção, exortando, até dando uns puxão de orelha santos? Para preparar o povo, para preparar aquela igreja, para serem para Jesus uma noiva pura. Ele falou assim: vocês não podem ignorar o que eu estou falando, me chamando de louco, porque o que eu estou fazendo é por Deus, para preparar vocês, para quando Cristo vir, vocês serem uma igreja, uma virgem pura. Olha só que lindo! Então eles estavam ignorando o cuidado que o apóstolo Paulo estava tendo com eles. E diz mais, no versículo 3, 2 Coríntios 11, 3. Mas temo que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que é em Cristo. Ele estava preocupado para que eles não se desviassem. Ele falou: gente, o caminho que vocês estão seguindo parece que vai levar vocês para a perdição, como levou a Eva, que deu ouvido para a serpente. Não fica dando ouvido para a serpente, não. Ouça o que o seu pastor está dizendo. Eu estou aqui cuidando de vocês e vocês estão me chamando de louco? O apóstolo Paulo. 2 Coríntios capítulo 11, no versículo 5 diz assim: porque penso que em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos. Estavam achando que ele era inferior aos demais apóstolos. Versículo 6. E se sou rude na palavra, não sou contudo na ciência, mas já em tudo nós temos feito conhecer totalmente entre vós. Falou: vocês me conhecem. Vocês estão achando que as minhas palavras são rude? Vocês me conhecem, não é por mal que eu estou falando isso com vocês. No versículo 11, por quê? Porque vos não amo? Deus o sabe.
Vocês acham que eu estou sendo rude com as palavras? Vocês estão me chamando de louco? Vocês estão achando que eu sou inferior aos demais apóstolos? Mas por quê? Porque eu não os amo? Deus o sabe. Ele estava fazendo tudo isso por Deus, para preparar aquela igreja para se apresentarem de forma correta a Jesus, e eles estavam ignorando aquele cuidado de Deus. Já conheceu pessoas assim? Que o outro faz de tudo para ajudar, faz de tudo para apoiar, faz de tudo para colocar a pessoa para cima, para dar apoio, para orar, ora, jejua, ajuda, e o outro ignora a bondade, ignora a ajuda, ignora o conselho. E vai atrás de conselhos errados, quer ficar do lado de quem não tem nada de bom para acrescentar, em vez de aceitar a ajuda que vem de Deus. Isso por causa de quê? Por causa da ingratidão. Por que eu digo que eles eram ingratos? Olha tudo o que o apóstolo Paulo falou. Aqui, depois você lê na sua casa, senão fica demais. Ele falou assim: eu estou aqui pregando de graça para vocês. Eu tive que pegar ofertas de outras igrejas para vir aqui pregar para vocês. Vocês não me deram nada. E vocês ainda não estão me recebendo como pastor de vocês. Tudo aqui no capítulo 11. Você pode ler na sua casa. Eu vim aqui, vocês não me deram nada. Eu passei necessidade, vocês não me ajudaram em nada. E ainda assim, vocês não estão me recebendo como pastor de vocês. Tive que pegar ofertas de outras igrejas para pregar para vocês, e vocês estão me chamando de louco. E ele continua: vocês estão querendo ficar com esses obreiros fraudulentos? Fica com eles, mas vocês vão acabar se desviando do caminho da verdade. Olha o que o apóstolo Paulo estava passando para cumprir esse ministério de ajudar eles. São ministros de Deus, no versículo 23 agora. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Ele já estava meio que, estava meio esquentado já. Eu ainda mais, em trabalhos muito mais, em açoites mais do que eles, em prisões muito mais, em perigo de morte muitas vezes. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites menos um. Sabe o que significa isso? Podia só ter 40 açoites, 40 chibatadas. E aí acabava o castigo. Sabe o que eles faziam? Davam 39 chibatadas. Para quê? Para poder dar mais 39, para poder dar mais 39, para poder mais dar 39. Será que ele apanhou? Você já apanhou alguma vez? Dói? Imagina um homem apanhando nas costas de outro homem. Imagina 39 vezes 5, quanto que dá? Faz a conta. Apanhou demais. Para quê? Para chegar para pregar para um povo que ignora ele? Para chegar para pregar a palavra, para preparar um povo santo para Deus e o povo virar as costas para ele? Cuidado, irmão. Cuidado, irmã. Você rejeitando o seu pastor que ora de madrugada por você? Você falando mal da sua pastora que tem te aconselhado por amor à tua alma? Misericórdia! Você não está sendo agradecido. Você não está sendo agradecido, você está trazendo maldição para a sua própria vida, porque você está rejeitando aquilo que o Senhor tem dado para você. E diz mais: em perigos de morte muitas vezes, tá no 25, 3 vezes fui açoitado com varas, até com pau ele apanhou. Uma vez fui apedrejado, ficou caído, quase que nem morto. 3 vezes sofri naufrágio, uma noite e um dia passei no abismo, em viagens muitas vezes, em perigos de rios, em perigo de salteadores, em perigos da minha nação, em perigo dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos. Para tudo quanto é lado ele corria perigo. Em trabalhos e fadiga, em vigílias muitas vezes, em fome, em sede, em jejum muitas vezes, em frio, em nudez. Além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. E aí depois fala no 32, 33 que procuraram ele para prender, fecharam as portas da cidade, ele teve que pular o muro e desceram ele pelo cesto para ele poder fugir, senão iam prender e matar ele. E tudo isso por quê? Para cumprir uma missão, para ajudar quem não queria ser ajudado, para pregar a palavra e ficar insistindo com quem entrava por um ouvido e saía pelo outro. Mas por quê? Porque eles estavam sendo ingratos. Misericórdia, está repreendido esse espírito de ingratidão. Não seja ingrato com quem tenta te ajudar. A pessoa te ajuda e você vira as costas para ela. A pessoa te ajuda, te apoia, te dá dinheiro, te dá comida,
casa, comida e roupa lavada e você é ingrato, você não reconhece? Misericórdia, está repreendido em nome de Jesus. Nós vamos orar já já, repreender esse espírito de ingratidão que tem tentado assolar a humanidade. Amém? Vamos para o nosso bate-papo. Nós já estamos aqui com nos nossos estúdios. A Sara Borges. Tudo bem, Sara? Tudo bom, muito pastora? bom dia. Bom Seja bem-vinda. A Sara também que é obreira, né? Na casa de Deus. Tudo bem, Sara? Olha que a gente está muito feliz por você ter aceitado o nosso convite para a gente conversar aqui. É a primeira vez no programa, né? Sim. Ixi, que volte mais vezes, né? Seja muito bem-vinda. Pode falar o seu olá aí para as mulheres de casa. Olá, mulheres. Sejam bem-vindas. Obrigada pela oportunidade, pastor. Espero que vocês gostem desse bate-papo que nós vamos ter. Amém, vai ser muito legal. A Sara, ela é enfermeira, Sara? Sim. Enfermeira. Sim. E a Sara também, quanto tempo que você já é obreira ali na casa de Deus? Vai fazer uns 3 anos, desde quando o pastor Michael veio para a igreja, Sim. né? Eu comecei a ajudar na obra, a me candidatar. Sim. Aí logo, acho que uns meses depois, mais ou menos, eu já me tornei obreira. Amém, que bem. Está sempre ali firme na casa de Deus, fazendo a obra do Senhor. Sara, então vamos conversar um pouquinho, né? Você como enfermeira, você já passou por situações de ver crianças, adolescentes, né? Conhecer histórias, né? E também esse período, né? Que a gente tem que ter um cuidado com a saúde, todos nós, não somente agora, né? Que às vezes a pessoa também fica um pouco medrosa. Nesse meio que você trabalha, você tem visto muito medo da parte dos pais com os filhos, ou até mais dos mais velhos, dos idosos, sabe? Muito medo de sair de casa, muito medo de relar em alguém. Você consegue enxergar uma precaução da parte das pessoas ou não? O que você tem para dizer para nós em relação a isso? Desde quando começou a pandemia, né, as pessoas hoje em dia se mantêm um distanciamento social, né? Sim. E muitas pessoas deixaram de se cuidar consigo mesmo, né? Sim. Então, agora que as pessoas estão voltando à sua rotina, elas estão se cuidando mais, né? Então, houve um cuidado com a saúde população, consigo mesmo, com a autoimune, essas coisas, né? E com os filhos também. Com os filhos. E as crianças? Você vê, assim, uma vulnerabilidade nas crianças a mais? Como que tem sido? Então, da questão da vulnerabilidade, como as crianças ficaram muito tempo em casa, então esse contato, esse retorno à escola, houve um aumento muito significativo com as crianças gripadas, resfriadas, né? Até então que teve um pico ano passado sobre a H3N2, se eu não me engano, né? Então, as crianças não estão mais com essa imunidade alta. Como elas ficaram praticamente trancadas dentro de casa, então houve esse contato, menor de contato com as outras crianças. E por isso que as crianças de hoje em dia estão pegando mais gripes fortes. Olha só. Por conta disso, porque não houve contato social, vamos dizer assim, com as outras crianças dentro da escola, da creche, essas coisas. Mas é importante que os pais cuidem, levem para o posto de saúde, fazer a carteirinha de saúde, a vacinação e de deixar em dia para que essas doenças não venham a se pegar com mais força. E também para prevenção, né, de outras doenças. Sim, eu entendi. E nessa questão, Sara, das pessoas ficarem, né, muito resguardadas, né, por um tempo, e com os jovens, com as moças, com os rapazes, com os adolescentes, você soube de histórias ou presenciou meninas, rapazes, ficando com depressão, transtorno de ansiedade, porque ficou muito ali trancado e muito nas redes sociais, muito na frente da TV, muito na frente do celular. Você acha que isso teve uma influência para a saúde emocional? Ah, com certeza, né? Porque os adolescentes, os jovens hoje em dia, ficam muito conectados, né, nas redes sociais. Então, essa falta de grupo, né, que jovens gostam muito de grupo, de andar em grupo. Então, essa quebra desses elos fez com que os jovens andassem mais ansiosos, depressivos, vamos dizer assim, né? Que hoje em dia o índice de jovens e crianças, adolescentes é muito alto por conta dessa parte de depressão, porque não teve contato com as outras pessoas, né? Ficou muito tempo
conectado nas redes sociais, né? Que é um perigo. Não podia sair, não podia ir para a escola, ia fazer o quê, né, durante o dia? Sim, então, e acaba tendo vícios. Hoje em dia existem as clínicas de álcool, drogas, né? Estão se especializando para esse tipo de tecnologias, para tirar a dependência tecnológica. Porque os jovens estão viciados e não conseguem ficar livres sem essas tecnologias. Tem que ficar 24 horas dentro num jogo de videogame, no computador, no celular, no tablet, enfim, nessas tecnologias que estão disponíveis hoje em dia. Entendi, olha só. E meninas, moças, rapazes, você presenciou, você viu que teve um aumento de gravidez na adolescência nesse período ou não? O que você acha? Então, nesses últimos dias pode ser que tenha sim. Porque hoje em dia jovens não respeitam, né, essa parte de, vamos dizer assim, de isolamento social, né, que teve pela prefeitura, pelas autoridades. Muitos jovens saíram, né, fora, quebraram as regras dos governos, fizeram festas, não sei o quê. Curtiram em casas, em boates clandestinos, e provavelmente deve ter tido sim uma alta, né? Eu não cheguei a ver as estatísticas, mas com certeza deve ter tido uma alta assim de gravidez indesejado, né? Das crianças e os adolescentes de hoje em dia, né? Crianças, pela medicina, né? É até que idade, Sara? Criança é considerada de 0 a 18 anos. De 0 a 18 anos, sim. Pela medicina, é assim que fala? Sim, isso, pela área da saúde. Pela área da saúde, de 0 a 18 anos sim. É considerado criança? Sim, considerado criança. Entendi, que coisa. E o que você orienta então pra gente, Sara, pros pais, em relação à saúde das crianças? Não somente com gripes, com resfriados, mas a saúde emocional, né? A saúde também de preservar, né, a moça e o rapaz também, para se cuidarem, para guardarem o coração para Jesus, para não acabarem engravidando, né, e tendo uma gravidez indesejada, e daí você sabe que entra naquele outro assunto de aborto, que uns são a favor ou não, outros não. Recentemente a gente teve um caso, né, de uma menina de 11 anos que engravidou e acharam que era estupro. Depois que ela abortou, foram descobrir que o menino de 13 anos havia engravidado ela, né? Tudo isso é a área da saúde, né? E na área da saúde, o que vocês são orientados, né? Porque vocês só não atendem. Vocês também precisam ter um trabalho psicológico, não tem? Porque vocês vão lidar também com a pessoa muito oprimida ali, mal, né? Sim. O que você tem para falar pro pessoal aí de casa? Então, pastora, nós como enfermeiros também tem que lidar com essa parte psicológica, né? Porque às vezes o pai não sabe o que acontece com o filho, né? Muitas vezes, só porque eu sou cristã, meus filhos também são. Não, às vezes os pais nem sabem o que acontece fora, né? Hoje em dia as crianças estão muito avançados, né? Antigamente a gente usava calça, né, lá no peito, né? Brincava de boneca com 12, 13 anos. Hoje em dia as crianças estão muito esse desenvolvimento, um corpo mais desenvolvido, né? Estão indo mais avançados, né, como antigamente. Então, a minha dica é que os pais sejam abertos, né, com os filhos, conversar desde a primeira infância, desde a sua primeira, no caso das meninas, desde a sua primeira menstruação, levar ao ginecologista, conversar, por que não conversar sobre a mudança fisiológica da mulher, do corpo da mulher? Olha, minha filha, a partir de tantos anos você vai ter uma menstruação, explicar certinho, né, o que é, porque o mundo fala assim, começou a menstruar, pode ter filho. Não é isso. Ele é considerado infantil até os 22 anos. 23 anos, o útero não está preparado ainda para receber um feto. Então, é a partir depois dos 23, 24 anos que o útero vai começar a amadurecer para poder gerar aquele feto. Então, que seja aberto. Eu, como que tenho um filho, eu tenho que falar assim, filho, vai acontecer isso, vai criar pelos nas suas... não sei se eu posso falar isso, mas vai criar pelos na sua região íntima. Seu peito vai crescer, vai desenvolver isso, ou a sua primeira menstruação. Por que existe isso? Começa a levar a sua filha desde o ginecologista. Mas é para fazer preventivo? Não! Exames de sangue também. Menstruações é considerado normal de 3 a 5 anos. Passou disso, tem que haver uma intervenção.
Muitas pessoas acham que anticoncepcional é só para evitar a gravidez. Não, também é para regularizar a menstruação. Pode ser que tenha uma hemorragia ali, vai regularizar. Um mês veio no começo do mês, outro mês veio no final. Opa, peraí, vamos investigar, alguma coisa tá de errado aí. Então vamos tratar com anticoncepcional. Não é também qualquer anticoncepcional. Chega na farmácia, eu quero X anticoncepcional. Às vezes você está pedindo X, mas o médico vai lá e vai dar um A para você. Então existe o exame de sangue, existe tudo. Existe um tratamento a seguir. E também com os meninos também. Vamos quebrar essa cultura, né, masculina, né, que machista, assim, que levar os filhos, desde os meninos também, desde cedo ao médico para cuidar. Por que só as meninas que tem que fazer a prevenção? Por que os homens não? Né? Aí chega aos 40 anos, tem um exame de próstata. Aí já é outro preconceito dos homens, né? Que é o toque anal que os homens falam. Não, o toque anal é por último. Tem os exames de sangue, outros métodos de exames também para constatar um exame de próstata. Olha só, viu? Então começa desde cedo, tomar às vezes um homem lá, um menino que está na puberdade, tem uma alteração hormonal, vai lá, leva no médico, vai fazer essa parte, né, de regularização hormonal, esses tratamentos. Sim, isso, né? Que interessante. Então cabe aos pais desde já orientar os filhos desde pequeno, que fazer exames, né, de rotina não é um bicho de 7 cabeças. Isso é bom, né, para prevenção, ainda mais na puberdade, que os desejos afloram, né? É diferente, eles começam a sentir coisas que não sentiam antes, e é nisso que, se o pai e a mãe não dão uma atenção, acabam os pensamentos ficando conturbados e acabar fazendo o que a carne está pedindo, sendo que poderia ser orientado, ser aconselhado. Sim, e nós, como somos cristãos, também devemos abrir esse leque, né? De conversar, de abrir a mente, conversar sobre a educação sexual dos filhos também, né? Orientar os filhos, fala os filhos, vai acontecer isso, mas ainda não é um momento, não é chegada a sua hora, vamos dizer assim. Explicar com carinho. Explicar aí dentro da palavra de Deus, porque a palavra de Deus diz que devemos ensinar os nossos filhos no caminho certo para que não desvie dele. Exato. Então a gente deve orientar isso hoje, porque senão o mundo vai mostrar outra forma. Na verdade, nós sabemos quem são, que é o diabo, que vai mostrar um paraíso para os nossos filhos, um outro olhar. Se a gente já não embasar os nossos filhos agora, ter uma base, um caráter certo agora, lá na frente ele vai saber discernir o que é certo, o que é errado, para não entrar num mundo mais violento, essa parte. Então os pais, acho que como cristão, devem abrir sim um pouco a mente, conversar sobre o que está acontecendo, né? Ser amigo dos filhos, conversar, explicar certinho, para que o mundo não mude, né? Esse pensamento desvia. Se o pai e a mãe não falar, com certeza o filho vai aprender na escola, com amigos, né? Com pessoas que podem influenciar para aquilo que é errado. Amém. E sobre isso a gente vai orar, em nome de Jesus. Creio que Deus tem o melhor para fazer aí. Então, que nós possamos ter esse cuidado, né? Já com a saúde dos jovens, dos adolescentes, né? Tanto a saúde física como a saúde emocional. Muito importante os pais estarem ligados. Vamos orar, Sara, em nome de Jesus? Você preparou seu copo com água? Feche os seus olhos, vamos apresentar a Deus. Senhor Jesus, meu Pai, nós oramos, Pai, apresentamos esse copo com água em Tuas mãos. Meu Pai, eu te peço, coloca do seu poder, quando essa pessoa beber, que ela seja curada, transformada, liberta, abençoada. Meu Deus, que tudo que nós conversamos hoje fique no coração dessa pessoa, que essa mãe, que esse pai não negligencie a saúde do seu filho. Vá atrás, previna, cuide, Senhor, tanto da saúde física como da saúde emocional. Muitas vezes, meu Deus, com a correria do dia a dia, acabamos deixando passar alguma coisa importante. Meu Pai, mas para que possamos estar ligados no Senhor. Meu Pai, para que essa criança, esse jovem, esse casal, para essa mulher, possa estar cada vez mais firme no Senhor e com a saúde que o Senhor tem para nos dar. Obrigado, Jesus. Meu Deus, que todo mal, toda influência de Satanás caia por terra e vá embora em nome de Jesus. Meu Pai, quando essa pessoa beber essa água, vai ser curada e abençoada. Amém? E graças a Deus. Amém? Pode beber, participe com fé. Graças a Deus. Que Deus abençoe você muito. Nesse domingo, inclusive a Sara vai estar lá, né, Sara, na igreja? Pastor. Em quais cultos que você participa, Sara, no domingo? Geralmente eu tô no culto das 10, mas eu tô me esforçando para estar lá até as 7 horas, 7, 10, porque
no período da tarde, Sim. Eu vou lá para a Cidade de Deus juntamente com a Bia, né, fazer o evangelismo lá. Olha que bacana. Então a Sara tá de manhã na igreja, à tarde está fazendo um trabalho evangelístico na Cidade de Deus com as crianças, né? Muito importante. Então, no nossa sede, nós temos 4 horários: 7, 10, 15 e 18. Querendo conversar com a Sara, pegar umas orientações com ela sobre saúde, até uma oração, uma palavra de Deus, é a Obreira de Deus. Pode procurá-la ali na sede, na Avenida Calógeras 2121, sempre no domingo, no culto das 10 ela está ali, na semana também, né? Ou no culto do meio-dia, no culto das 2, sabe? Tá ali quase todo dia, segunda-feira. Então procura, eu quero falar com a Obreira Sara. Aí pode procurar ela que ela vai estar ali pronta para te ajudar. Amém? Sara, muito obrigado. Pode dar o seu tchauzinho pessoal de casa. Bom, obrigada a vocês por ter acompanhado até agora. Pode me procurar uma orientação que será totalmente sigilo. Muito obrigada por tudo. Isso aí, amém. Que Deus abençoe vocês e até nosso próximo programa. Tchau, tchau. Até mais.